Estamos aqui, Denísio Queiroz, com uma mensagem importantíssima de Deus para a sua vida. Hoje nós vamos abordar um tema que muitas pessoas acabam se confundindo. Você é uma pessoa produtiva ou é uma pessoa simplesmente ocupada? Muitas pessoas acabam se confundindo, achando que são produtivas e quando estão sendo apenas pessoas ocupadas. Olha só. Base bíblica, todas as ministrações aqui estarão baseadas na palavra do Senhor. Se você é aquela pessoa que nunca tem tempo para nada, está sempre realizando alguma tarefa, ainda que seja sem importância ou urgência, você é uma pessoa ocupada. Ou seja, se você está apenas fazendo coisas sem objetivo, sem foco, sem direção, você é apenas uma pessoa ocupada. Vamos ver agora a diferença de uma pessoa produtiva. Agora, se você é aquela pessoa que tem uma agenda lotada, abarrotada, cheia, tá certo? Mas você realiza as suas principais tarefas, você é uma pessoa produtiva. Por mais que eu tenha uma grande quantidade de afazeres, se eu faço um planejamento, se eu me organizo, aí sim eu sou uma pessoa produtiva. Olha só, muitas das vezes a gente vai se enchendo de coisas e acaba não fazendo praticamente nada, tá certo? Então a gente vê aí a diferença. Nós vamos com base bíblica, Efésios no capítulo de número 5, do verso 15 ao verso 16, nós vamos encontrar Deus falando sobre remir o tempo. E o que é isso? Remir esse tempo, tá certo? O tempo que você tem que fazer é o seguinte, é controlar o tempo, porque o tempo ele está na sua mão. Qual tempo? O seu tempo, não o tempo de Deus. O tempo de Deus, quem governa é Deus, mas o tempo que Deus ele lhe dá, você tem sim que ter o controle, tem que ter o domínio desse tempo. Olha só. A expressão remir o tempo podemos encontrar em Efésios, como já citei. Assim, remir o tempo tem o significado de ter poder sobre o tempo, o nosso tempo, resgatá-lo, usá-lo com sabedoria para as coisas que são verdadeiramente importantes. Ou seja, o teu tempo ele tem que ser dedicado, ele tem que ser usado para aquilo que é importante. Se você pega o celular e passa muito tempo no celular, apenas vendo alguma coisa que não tem tanta importância, e isso aí o teu tempo vai se perdendo. Eu não sei se você já ouviu, muita gente dizer assim, ó, o celular está roubando o tempo das pessoas. O celular está tomando o tempo das pessoas. E isso não é verdade. É as pessoas que estão dando o tempo, dedicando o tempo, doando o tempo ao celular. Porque o celular não vai colocar uma arma na tua cabeça e vai dizer, me dê o seu tempo, eu estou roubando, eu estou tomando. Negativo. Assuma a culpa, assuma a responsabilidade, que você é que tem que controlar o tempo que Deus te dá, tá certo? Olha só uma coisa interessante. Nós vemos em Êxodo 18, do verso 13 ao 27, Moisés estava julgando a causa do povo. Moisés estava ensinando a lei, os preceitos, ensinando ao povo e ao mesmo tempo também tratando das coisas do povo, dos negócios do povo. Só que ele estava trazendo muita coisa para si, estava se sobrecarregando e a fila de pessoas, gigantesca, a fila cada vez mais aumentava. E aí o seu sogro Jetro chega para ele para dar um conselho, dizendo, olha, tu está trazendo fadiga para ti, tu está trazendo sobrecarga, ainda mais está cansando o povo. Porque ele passava o dia e não conseguia resolver o problema de todo mundo. Então foi que Jetro disse, olha, busca homens temente a Deus, homens que não estejam presos à avareza, ao material, homens que são usados por Deus, homens que buscam verdadeiramente servir ao Senhor, e separa cada um que possa julgar 1000, os que possam 100, os que possam 50 e os que possam 10. Ou seja, divide as tarefas, divide essas cargas, porque Moisés não estava sendo produtivo, Moisés estava apenas ocupado, porque dedicava todo o seu tempo para resolver as causas dos outros. E muitas das vezes nós nos encontramos dessa forma, né? Ocupados, resolvendo tantas coisas e não somos pessoas produtivas, tá certo? Outro detalhe que nós podemos ver também é em Lucas
No capítulo 10, no verso 38 ao 42, nós conhecemos bem a história de Marta e Maria. Jesus vai à casa delas e ali o que acontece? Maria recebe Jesus, está aos pés de Jesus, está ali ouvindo, aprendendo com Jesus, enquanto Marta está o quê? Cuidando dos afazeres, investindo o seu tempo na casa, nas tarefas de casa. Só que o que acontece? Muitas das vezes tem coisas que nós podemos realizar em outro momento. Nós temos que selecionar aquilo que é mais importante, para que possamos resolver aquilo que é mais importante. E naquele momento, o que era mais importante? Era estar aos pés de Jesus, era aprendendo com Jesus. Muitas das vezes nós estamos nos atarefando de coisas. Marta, ela vai se indagar a Jesus, dizendo, olha, não se importa, né? Eu estou fazendo tudo aqui e Maria não vem me ajudar? Jesus disse, Marta, Marta, Maria escolheu o melhor, enquanto tu estás cheia de ocupações. Tá certo? Então, muitas das vezes nós nos encontramos dessa forma. E nós vamos ver aqui 6 diferenças entre uma pessoa ocupada e uma pessoa produtiva. Tá certo? Se você se encaixar em uma dessas 6, vai lá, se organiza que vai dar certo. Olha, você tem que ter planejamento diário. Você tem que ter toda a programação do teu dia planejado. Claro que o amanhã só pertence a Deus, mas eu planejo hoje o que eu vou fazer amanhã. Então, quando amanhecer o dia, eu já estou um passo à frente. Tem pessoas que acordam e ficam se perguntando, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Vou fazer o que hoje? Elas não sabem nem o que é que elas vão fazer. Então, vamos lá. Ocupado versus produtivo. Primeiro ponto, possuir diversas metas. Uma pessoa multitarefada. Às vezes a pessoa tem muitas metas e ela não consegue focar. Eu vou focar nessa daqui para poder realizar. Não, ela não consegue focar. Ela tem uma meta aqui, tem outra ali, tem outra lá, ela faz um pouco aqui, outra ali e acaba não fazendo nada. Já a pessoa produtiva sabe exatamente quais são as suas prioridades. Se você sabe quais são as suas prioridades, mesmo que você tenha muitas metas, você sabe qual é a prioridade, você está sendo uma pessoa produtiva. Segundo ponto, da pessoa ocupada. Diz sim para tudo. E aí é que está o erro. Tudo ela diz sim. Por mais que ela esteja cada vez mais atarefada, as pessoas chegam para pedir coisa para ela fazer e ela vai dizendo sim, 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 sim. Ela diz sim para todo mundo e aí ela não consegue fazer nada. Mas uma pessoa produtiva diz não muitas das vezes e pensa antes de falar. Você já viu que muitas pessoas foram convidadas para algo e dizem eu vou. 10 minutos depois ela tá ligando, eu não vou poder ir não, porque eu lembrei que eu tinha isso para fazer, eu tinha aquilo para fazer, porque ela não pensou antes de falar. Mas uma pessoa produtiva, ela não diz sim para tudo, ela sabe dizer não no momento certo e pensa antes de falar. 3. Uma pessoa ocupada realiza tarefas de formas dispersas. Faz uma aqui, aí não termina, faz outra ali, não termina, faz outra acolá e não termina. Mas uma pessoa organizada, ela faz o que? Tudo ao seu tempo, de forma disciplinada. Ela organiza, eu vou fazer isso, quando eu terminar isso eu vou fazer aquilo e depois, assim por diante, ela consegue organizar as suas coisas e ela termina as suas tarefas diárias no trabalho. Aonde ela for, ela tem metas e ela consegue alcançar. 4. A pessoa ocupada é frustrada e sente perder as oportunidades por falta de tempo. Por quê? Porque ela se ocupou tanto e ela se frustra porque ela não consegue fazer nada e ela pensa que já perdeu todas as oportunidades. E o ponto 4 da pessoa produtiva é grata por todos os aprendizados e oportunidades que lhe aparece, ela agarra. Ou seja, ela entende a oportunidade, ela sabe que aquele é o momento e ela agarra porque ela é uma pessoa disciplinada. Ponto 5 da pessoa ocupada. Faz as coisas no tempo que tem e ainda procrastina. Você já ouviu falar? A pessoa está procrastinando. Ela vai fazendo, ocupa todo o seu tempo e ela não consegue terminar e ela vai fazendo cada vez mais hora para terminar. Tá certo? Ponto 5 da pessoa produtiva, estabelece prazos. Ou seja, eu coloco aqui as minhas tarefas, de tal hora a tal hora eu vou fazer, de tal hora a tal hora eu vou alcançar, tá certo? Você estabelece prazos, você tem que trabalhar com prazos em casa, no trabalho, onde você estiver, você tem que fazer esse planejamento para que as coisas dê certo. E o ponto 6
da pessoa ocupada acumula informações e não sabe o que fazer com elas. Ela está cheia de coisas já na cabeça e ela não consegue mais nem pensar, ter ideias do que fazer. E o ponto 6 da pessoa produtiva, ela aprende coisas novas e coloca em prática. E ela também tem prazer de ensinar as outras pessoas tudo aquilo que aprendeu. Então que possamos ser pessoas produtivas, que venhamos remir o tempo, aproveitar o tempo e investir o tempo naquilo que é produtivo, naquilo que vai nos dar um retorno, tá certo? Então, invista o seu tempo no Senhor, em buscar a Deus, em ler Bíblia, em orar, em estudar, porque eu creio que vale a pena sim, e Deus ele te dará o retorno maravilhoso no nome do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo vos abençoe, fica na paz e até a próxima.